Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula de biologia. E o assunto dessa aula são as angiospermas, plantas que apresentam frutos, tá? Anjo significa urna, esperma significa semente, tá? Ou seja, são plantas que apresentam sementes guardadas, tá? Protegidas por frutos, tá? Esses frutos podem ser dos mais diversos, podem ser frutos carnosos, podem ser frutos secos, a gente ainda vai estudar direitinho a morfologia deles, mas via de regra, todas as angiospermas têm sementes protegidas, tá? E essa estratégia do fruto como uma estrutura dispersora de sementes foi extremamente adaptativa. Não é à toa, pessoal, que as angiospermas, elas representam mais de 90% de todas as espécies de plantas que existem no mundo, tá? Então, elas realmente tiveram um grande sucesso reprodutivo, um grande sucesso adaptativo, em detrimento das gimnospermas, das pteridófitas e das briófitas, tá? Mas para que a gente comece a falar de angiospermas, nada mais justo do que a gente conhecer a sua flor, que é uma estrutura que atrai polinizadores, né? Seres vivos que são capazes de levar o grão de pólen de uma planta até a outra. Nem todas as angiospermas têm flores muito evidentes, mas o fato é que elas geralmente apresentam as seguintes estruturas. Vamos lá. Deixa eu pegar uma canetinha aqui e vamos começar o nosso processo pelo básico, tá? A gente tem aqui em cor de rosa representado as pétalas. As pétalas, pessoal, são estruturas que podem ser coloridas, né, para atrair diferentes tipos de polinizadores. Essas pétalas, elas podem constituir um conjunto que a gente chama de corola, tá? Um pouquinho mais para baixo, tá? A gente tem folhas modificadas que a gente chama de sépalas. O conjunto dessas sépalas, sabe aquelas folhinhas que ficam em volta do botão, né, da flor? Essas são as sépalas, daí quando a flor abre, elas ficam embaixo das pétalas, tá? O conjunto de sépalas a gente chama de cálice, tá? O conjunto de todas essas folhinhas verdes que ficam ali embaixo da corola. O que a gente tem embaixo aqui das sépalas? Uma estrutura conhecida por receptáculo floral, que é ligadinho ao pendúnculo. O pendúnculo é o que liga a flor, né, ao caule. Então, é uma estruturinha importante também. Leva ali para ela, através do xilema, a água e sais minerais. E o floema também carrega ali a glicose, né, a matéria orgânica necessária para o desenvolvimento da flor. A função da flor, pessoal, é reprodutiva. A flor não tem intenção nenhuma de produzir glicose para o resto da planta, tá? Isso é atribuição das folhas, tá? Folhas verdes clorofiladas são fotossintéticas, elas que produzem glicose para o resto da planta. E as pétalas, vocês podem ver, muitas vezes elas nem apresentam pigmentos fotossintéticos, então não é interesse delas realmente produzir glicose, fazer fotossíntese. A intenção das pétalas é ser uma folha modificada, né, que atraia um polinizador X, né, para cada planta um polinizador. Bom, mas vocês estão vendo aqui que tem uma estrutura amarela, tá, e estruturas marrons. Essas aqui, de fato, são as estruturas reprodutivas da flor, tá? Em amarelo a gente tem a estrutura feminina, que nós chamamos de gineceu. Em marrom a gente tem as estruturas masculinas, cujo conjunto a gente chama de androceu. Nunca te esquece que a gente está falando de uma angiosperma, portanto, quando a gente olha para uma árvore qualquer, a gente está olhando para um esporófito, uma planta produtora de esporos, assim como essa flor é um esporófito. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem estruturas que têm que produzir os esporos, e os esporos têm que dar origem a gametófitos, tudo certinho. Isso vai acontecer na estrutura feminina e na estrutura masculina. Como é que a gente organiza o gineceu? Bom, essa região mais dilatada aqui a gente chama de estigma, tá? O estigma é quem recebe o grão de pólen. Depois, pessoal, a gente tem aqui a haste ou estilete.
E por fim, nós temos essa base dilatada que representa o ovário. É dentro do ovário que a gente tem os óvulos, estruturas que guardam os esporângios femininos, tá? Ou seja, é aqui dentro do ovário que a gente vai fazer meiose para dar origem aos esporos femininos, tá? Aqui em marrom a gente tem a estrutura masculina, tá? A gente tem aqui as anteras e essa estrutura alongada que liga a antera na flor são os filetes. Então é aqui que a gente vai fazer meiose dentro da antera para dar origem aos grãos de pólen, certo, pessoal? Bom, então é isso e até o próximo vídeo.